Nós vamos respirando bem profundamente. E nesse instante nós vamos projetando os guardiões no nosso lar, com muitas espirais, com muitas redes em forma de tela metálica, com muitas tochas, e sentindo toda essa luz, todo esse amparo, nós vamos buscando a sintonia com Luiz, com Eliamar, Maria Amélia, Cíntia, Cássio, para que eles possam nos levar até o Hospital Santa Cruz, onde vamos nos unindo a todos os espíritos que estudam juntamente conosco, que possamos expandir o nosso coração, trabalhando os nossos melhores sentimentos e a expansão da consciência, para que possamos compreender a nossa evolução espiritual. Que seja uma tarde de muito aprendizado, fraternidade e equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. A dependência do supérfluo, as ilusões do prazer e os equívocos da vaidade tornaram-se vícios pavorosos na humanidade. Criamos com eles necessidades irreais. Raramente alguém escapa dessas provas no campo da mente, e quase sempre estamos tomados pelo consumismo e pela tormenta da posse que nos afastam da vida plena. E aí? É uma realidade? Na realidade. É. Sim. Boa tarde. Mas a gente está melhorando. A gente aqui está melhorando, a gente aqui. Olha que eu resisti. As minhas amigas me chamaram para ir para São Paulo, na 25 de março, fazer compras. Eu falei para elas assim: não estou precisando de nada. Quando isso? Sempre fui. Não for. Não estou precisando de nada. Por que eu for? Não é verdade? Livre-arbítrio de cada um, faz pensar. De cada um. Livre-arbítrio de cada um. É. Jesus Cristo, Pai João. Jesus Cristo, Pai João. Eu estou meio apavorada. Acho que daqui a pouco vai ser eu quem vai ter a cabeça quente daquele jeito, jorrando coisas para que tudo quanto é lado. Falou com seriedade a enfermeira. Por que diz isso, Carminha? Sei lá, ando meio ansiosa. Chego a perder o controle algumas vezes. Não vejo muita chance de você padecer disso. Não? Quer mesmo falar sobre isso? Você disse que preferia deixar para outra hora. Vamos falar, pai, mas só um pouquinho. Combinado? Combinado. Sua ansiedade é necessária. Há muita diferença entre uma pessoa com ansiedade e outra com ansiedade e sobrecarga. Aquela que tem ansiedade e a sobrecarga carrega tudo de todo mundo, né? Aham. Eu acho que a ansiedade, todo mundo tem um tequinho, né? É porque, assim, é aquilo que faz parte, né? Que nem, assim, a gente tinha uma dirigente na nossa casa antiga que ela falava, se formos estudar as mulheres, os hormônios, a gente vai entender que isso faz parte, né? Faz É, parte. um certo período, a menopausa, essas coisas todas. Então, a gente tem que aprender a lidar com tudo isso, né? A entender. Mas existem ansiedades e E, uma ansiedades. e aquela sobrecarga, passando da ansiedade. É. Uhum. Que nem eu tô chegando a um ponto que, assim, o meu limite, antigamente eu carregava muita coisa. Agora eu não posso carregar nada. Nada. Eu carregando a minha cruz, tá de boa. Você entendeu? Se eu vou para algum trabalho diferente, se eu dou alguma aula diferente, aquilo já me sobrecarrega. Então eu já entendi que eu tenho que acalmar, dar os passos para trás e serenar, porque chegou um momento que é realmente de ficar quietinha, Sim. de trabalhar toda essa minha energia, né?
Aí ele fala assim: o senhor acha que não estou sobrecarregada? Você é muito ocupada, Carminha, mas estar sobrecarregada é outra coisa. Ainda bem, pai João, falou Carminha com simplicidade e, como sempre, meio brincalhona até com os assuntos sérios. Você gostaria de pensar no assunto sobre esse enfoque? Sim, gostaria. É bom ouvir isso e falar de mim dessa forma, pois tenho muito medo de me machucar. No caso de Sabrina, ao contrário, ela anda preocupada o tempo todo. Esse estado aumenta a sua pressão arterial, enrijece sua musculatura, não lhe permite noites de sono relaxantes, diminui sua libido. E com esse quadro de ansiedade, acabou comendo o dobro do que deveria, o que lhe trouxe acréscimo de peso, acarretando outros problemas físicos. Sem contar as doenças energéticas nas quais estamos interferindo nesse momento com o intuito de abrandar a sua dor. É aquela coisa, né? A pessoa ansiosa, muitas vezes ela vai descontar na comida, no açúcar. Sim. Ela vai Vai tentar buscar ter um alguma, prazer. vai buscar alguma coisa, né? Uhum. Pobre jovem, gostaria muito de poder continuar acompanhando o caso e ajudá-la. Fico aqui pensando, pai João. Em que, minha filha? Em onde está a cura para esta sobrecarga da humanidade? Como Sabrina vai sair disso? Na simplicidade, aprendendo e construindo a quietude interior. Gente, às vezes você fala assim: ah, é tão simples. Não. Não. Hoje é muito interessante. Eu entrei para fazer a quimioterapia, eu tinha 12/9. Não tinha tomado o remédio de pressão, porque eu não posso tomar o remédio de pressão. E aí, o que que eu coloco? Eu coloco músicas calmas e eu fico olhando, né? Eu fico no 12º andar, então eu fico olhando São Paulo. E ali eu fico rezando, fico olhando a medicação, essas coisas todas. A pressão, quando eu terminei, estava 10/7. A medicação que eu tomo é para subir. Hum, A medicação sobe. Tem gente que estava saindo, a enfermeira estava conversando, estava saindo com 19/10. tá, aumenta. Ela, Eu acho ela, que o ela estado aumenta calmo, muito. Mas é aquilo o que que acontece? É, é a criação mental. A música relaxa, uma música calma, o ambiente que você vai criando. Então, eu não tinha pressão. A É, medicação, ela não me traz uma pressão. Então, assim, quando ele fala da simplicidade, aprendendo e construindo a quietude a interior, quietude, é isso que nós precisamos, é aprender a serenar, não a boca, mas a a boca, mente. o pode pensamento e ser. aqui dentro. Essa é a grande solução. E aí a gente não vai se sobrecarregar. Mas o que que nós fazemos? A gente quer dar um jeito em tudo. É, Não é verdade? tem Aí não tem pressão arterial que aguente, que aguente. não tem. Aí Então, taquicardia, batedeira, todas as coisas acontecem. então aguenta a sobrecarga. E vamos Mas, falar o quê? mas isso não tem alguma coisa a ver com relação à idade? Porque a minha pressão sempre foi baixa, 10/9, 10/8. Eu sempre tive uma pressão baixa. E recentemente que agora eu estou tomando. Eu acho que porque meu pai tem, a minha família toda é de pressão alta. A gente pode levar dessa, é genético, tá? Sim, Tudo bem. Os A gente meus pode tios, levar. meu pai, meu avô morreu de infarto, meu pai tinha pressão alta, as minhas tias, todos eles têm pressão alta. Eu sempre tive, igual a minha avó tinha baixa, eu também tinha, agora recentemente ficou alta. Nos tempos para cá tá alta. Então, agora você parou para pensar na sua vida? Quais são as suas sobrecargas? Todas. Então, não foi a genética. ele, A genética estava ali.
Mas, Mas, mas para trás também não era muito diferente. Mas só que assim, o nosso organismo vai estar ali, ó, tá ali. Eu tenho uma marca. Se eu não superar isso, se eu não souber trabalhar até uma certa idade, eu vou disparar. Existe um livro que é Um Só Caminho, que ele fala sobre doenças. O porquê das doenças, os gatilhos das doenças. E ele explica muito bem isso. Um só caminho. E aí, assim, é bem. Então não tem o que ser feito. Está lá marcado. E a sobrecarga continua. Eu não gostou muito da ideia, não, mas tá tudo certo. Mas tá tudo certo. Que difícil isso, meu pai. Difícil sim, mas não impossível. É uma questão de escolha, como mencionei. Claro que para essa escolha que aconteça, é necessário que a pessoa sinta o quanto não vale a pena viver assim. Sabrina tem amplas chances de concluir esse aprendizado. E aí, a gente vai aprender a ser mais leve, desculpa, ou vamos continuar na aceleração. É preciso, né? Para o nosso próprio Para o bem, nosso serenar, acalmar. calma, é preciso. Eu me esforço, mas às vezes eu saio do controle, quando eu vejo já estou acelerada. Aí eu estou no controle de novo, eu não falo, mas eu estou no controle. Como diz o Sérgio, eu estou no controle. Eu não falo, mas eu estou no controle, aquele controle. Ela é a ansiedade do filme Divertidamente. Ai, pai do céu. É uma escolha, Leda, que nem você falou assim, nós precisamos. O certo seria isso, mas é uma escolha. E aí? Nós vamos de um lado ou vamos do outro? O senhor vem acompanhando esse caso há quanto tempo? Há alguns meses. E notou alguma melhora? Hoje, claramente, ocorreu a primeira iniciativa concreta e de relevância no caso. Conduzi-la ao banco e prestar auxílio no campo energético dela trouxe-lhe um alívio decisivo. A ansiedade e a sobrecarga vão diminuir? A sobrecarga, sim. A ansiedade é algo mais profundo. Nos tempos atuais, não é incorreto considerar a sobrecarga como um efeito da situação energética do planeta, embora com essas características já pode ser considerada doença. E qual seria a doença de base? Como disse, é o medo. É um medo. É que é ele que gera a ansiedade e cria as variações em cada caso. Entendi. E no mundo físico, como a medicina analisa essa doença? Chamo-na de estresse. Todo mundo está estressado. É o medo. Mas para a medicina não é o medo, É o estresse. o estresse. E aí que você nota a diferença. Se você for lá olhar o seu psicossomático, né? A sua psique no lado do espírito é o medo. E aí é o medo do quê? É isso que eu estava pensando aqui. É isso que eu estava Cada um- pensando, o medo de tudo, né? O medo de amanhã, o medo de cair, o medo de doença, o medo de tudo, Para né? cada um vai Acho ser que uma esse coisa, Leda. acúmulo... Hã? Não, para cada um vai ser uma coisa. Não existe um pacote, ó. O pacote da Leda é esse, o pacote da Virgínia é aquele. Não existe um pacote Ah, sim, entendi. para cada um, porque é nessa hora que a gente se divide como indivíduo. A gente necessita se dividir como indivíduo. Certo. Para Né? cada um Então, tá certo. cada um sente de uma maneira, entendeu? Então o senhor explica isso tudo para me dizer que Sabrina está estressada? Ah, pai João, expressou a enfermeira.
em tom de queixa e humor. Pois é, Carminha, mas o estresse na medicina humana, com todo respeito às conquistas científicas, está muito aquém desses conceitos. O conceito de estresse no mundo físico está focado no sistema psíquico e no sistema nervoso. Já o conceito da medicina vibracional foca o estresse, sobretudo no duplo etérico e no sistema emocional do perispírito. Eles Mais estão em corpos profundo. Olha lá, eles estão em corpos diferentes. Então, se ele está no duplo e está no emocional do perispírito, ele vai atuar no físico. Né? Ele não tá que nem, ó, eles fazem caminhos diferentes. No físico, eles falam, tá no psíquico e no sistema nervoso. Então, o que eles fazem? As medicações vêm para o quê? Ele dopa, praticamente não é dopar, tá? Mas ele vai dopar o sistema nervoso. Para que a pessoa se acalme, né? Vai afetar o simpático e o parasimpático. E é diferente. Na vibração, na parte espiritual, né? Ele vai o quê? Danificando esse duplo. Esse duplo, a parte vai criando as suas marcas. E vai desestruturando o emocional do perispírito. A marca fica no duplo ou a marca fica no perispírito? Aqui tá marcando os dois, né? Tá marcando o emocional no perispírito e no duplo. A marca do medo, a marca do medo. O estresse. A pessoa estressada. A pessoa estressada. Né? E no físico, abala totalmente o sistema nervoso central e o psíquico. Psíquico por quê? Porque é uma pessoa que está totalmente o quê? Desarmonizada muitas vezes. Tem um choro, tem uma impaciência, tem uma irritabilidade que ninguém consegue compreender. E aí tudo isso, o que vai fazer? Vai desorganizar o coração, as batidas do coração, vai desorganizar gástrico, vai desorganizando. Então, por isso que ele pega o sistema nervoso central. Tá? E aí se toma remédio para quê? Para tentar equilibrar esse simpático e esse parasimpático, esse coração, aliviar esse gástrico, trabalhar de uma maneira bem serena, tentando aliviar. Aliviando no físico, fazendo terapia, se autoconhecendo, vai se chegar lá. Agora, se não tiver o autoconhecimento, não vai chegar a lugar nenhum. Uhum. Sem considerar a parte astral e emocional do estresse. Os homens podem acalmar o sistema nervoso, sem atingir o centro da questão. O porquê de tudo isso? Qual é o verdadeiro medo? Qual é o porquê que eu estou estressado? A gente vai, porque quando todos nós tomamos remédios, a gente vai para a causa, mas a gente entendeu o que está acontecendo ali. Né? Os danos astrais nem sempre são avaliados nos centros espíritas e nos serviços de saúde. Tudo caminha quase sempre para a indústria da medicação paliativa. E, infelizmente, quando se cogita estresse no mundo físico, costuma-se amenizar o impacto dessa grave doença, alegando algo como: não é grave, é apenas de fundo emocional, como se causa emocional fosse algo menos grave. Os prejuízos de uma mente sobrecarregada precisam ser mais bem examinados por profissionais e por tarefeiros da doutrina. No corpo físico, os efeitos mais perceptíveis são irritação persistente, sono não reparador,
falta de criatividade para resolver problemas e desempenhar os deveres, indisposição para atividades físicas, baixa de libido, tendência ao isolamento social, baixa tolerância às frustrações, preocupação excessiva, ansiedade, tristeza, cansaço físico persistente, cansaço físico persistente e mau humor. Dá para a gente Ui, fazer ranking? ui. Dá para ranquear como que estamos em relação a isso? Olha só o que desencadeia tudo isso, né? O medo é. O medo é muito. O que eu falo, o medo acho que é o pior de tudo, porque No campo mental e espiritual, os efeitos mais constatados são campo aberto para obsessão, baixa imunidade energética, duplo etérico com imantação sobre a ação da força centrípeta, puxando forças do ambientes e pessoas sem seletividade. Quer dizer, eu sou a esponja, eu passo e cato tudo. Eu até pus uma interrogação, ia te perguntar. Eu passo e pego tudo. Aceleração desordenada do chácara solar. Então, ele vai trabalhar, você vai estar sempre com mal-estar, com dor de estômago, sempre naquele. Porque esse chácara não está equilibrado, ele está trabalhando muito. Diminuição da rotação do chakra frontal. E aí você começa a diminuir as glândulas, né, epífise, hipófise e todas elas que ficam no frontal, entre frontal e coronário. Fertilidade larvária no chácara esplênico e laríngeo. E aberturas de fendas energéticas por acoplamento irregular do perispírito. Eu coloquei uma interrogação. Explica para mim essas últimas coisas. Eu não entendi. A fertilidade larvária é que começa a produzir larvas, né? Você pensa e aí se cria. A gente não fala de formas, pensamentos, a gente começa a criar as larvas mentais. Começa a criar. Mas no esplênico e laríngeo, como assim no laríngeo? Esplênico, o laríngeo é aqui. E no esplênico, o esplênico é um dos nossos chakras mais importante no sentido de defesa da vida. Se ele não estiver totalmente harmonizado, tanto esplênico quanto básico, eu perco a vontade de viver. Eu perco a vontade de criar. Ô, Valéria, mas a fertilidade larvária, eu entendi que é a formação das larvas, mas essas larvas, não ficariam como se fossem as formas de pensamento externamente, elas ficam internamente? É isso que eu não estou entendendo. Olha, eu não sei se elas chegam a ficar internamente, mas externamente elas já dão um grande trabalho. Pensa numa coisa. Pensa lá numa coisa, né? Vamos vivenciar. Na segunda-feira, a gente conseguiu entrar na ficha 2? Então, a gente não entrou na ficha 2 porque tinha tudo que podia que tinha de direito. Por quê? Porque existia esse tipo de coisa. Mas então, estava no ambiente. Então, mas essa é a minha dúvida. A fertilidade larvária no chakra esplênico e no laríngeo. Então, aqui esse fato da fertilidade larvária no esplênico e laríngeo, ela produz para o externo, ou ele produz e fica com ele? É isso que eu estou... Depende do teu pensamento, depende do que está acontecendo. Pode ser para o externo? Pode, mas pode ser para o interno. Vamos lá, quando a gente fez, quando foi feito lá no livro Lírios de Esperança, na cirurgia do Marcondes, não tinha um monte de larvas? Sim. Na hora que foi fazer a cirurgia, no perispírito não estava marcado um monte de larvas? Então. Verdade. Cada caso vai ser um. Não posso te dizer 100%, eu vou ter que. É aquilo que eles falam, os médiums precisam ter essa visão e sentir o que é chácara por chácara para saber o que está acontecendo.
Coronário está bloqueado. Está bloqueado por quê? Frontal está bloqueado. Está bloqueado por quê? Laríngeo está bloqueado. Tá, mas por quê? A gente sempre vai ter um porquê. Uhum. Não é para pegar no pé do médium, mas simplesmente para entender o que está acontecendo. Aí você fala assim, o médium não tem condições? Tem, porque a gente vê escuro. E aí, conforme a gente vai falando, um vai abrindo aquele fator, vai chegar lá e vai acabar visualizando. Aí você fala assim, é dessa forma que a gente acha o chip? Sim. A gente vê, ó, tem um bloqueio. Aí a gente começa, tem um bloqueio, aí começa a vibrar, e a gente vai abrindo, e aí a gente vê os médicos entrando. Não vai tirar, não tem condições de tirar. Aí a gente já sabe. Não, dá para tirar. Então, eles tiram. E a gente vem para doação de energia. Compreendeu? Assim, não dá, Solange, os casos, eles variam, tá? Entendi. No caso dela, ela tinha, tá? A pressão da mente, que pode ser comparada a uma chaleira em ebulição, tem efeitos individuais inerentes a cada pessoa. Uhum. Na atualidade, muitos discípulos do espiritismo e do espiritualismo tentam explicar quadros como o de Sabrina apenas como obsessão e magia. No entanto, temos na sociedade um quadro crescente de estresse e perturbação emocional, com profundas marcas no campo energético, sem que a obsessão e a magia tenham componentes estruturais no quadro. Não é uma obsessão, não é uma magia. É a pessoa que é totalmente desestruturada pela escolha dela. Aí você fala assim, quem enxerga melhor isso? A apometria. Porque a apometria vai chegar e vai falar assim, não tem ninguém lá não. Uhum. É ela mesmo. São as personas dela. E vamos Assim voltar nas mesmo. personas. Vamos ver qual é a persona que vem lá de 1.600 para a gente tentar resolver. Mas é ela mesma. Aí ela chama. É ela, mas também tem obsessores. Mas por quê? Porque ela está totalmente envolvida nisso. Ela assumiu a persona lá de 1.600 e acha que é a rainha não sei das quantas, é a marquesa não sei das quantas e acha que tem que continuar mandando em todo mundo. Aí aqueles que ela mandava, achou ela. Sim. Ah, deu abertura, achou. Ela de abertura, achou ela. É aquilo que a gente fala, é da transformação. Aí vem com tudo. Não tem jeito não. Entendeu? Ficou triste. Estou pensativa. É que Ai, agora... meu Deus. Ai, meu Deus, olha as perseguições atrás de mim. Não, agora a gente começa a entender que não é tão simples assim. Uhum. A gente trata, a gente fala como são ressonâncias de outros episódios que tá ali te bloqueando, tá te deixando você desorientada, um monte de coisa. Essa concepção de doenças energéticas precisa ser dimensionada e mais bem entendida para que a ajuda espiritual ou profissional possa ter um alcance satisfatório. Nem obsessões, nem doenças psíquicas se explicam sozinhas, sem cogitar a interferência decisiva das doenças encontradas no corpo chamado duplo etérico. Duplo etérico. Ficou claro, Carminha? Querido pai João, mais claro impossível. Nem ouso perguntar mais nada até digerir tanta informação. E aí, assim, o duplo, olha a importância do duplo, né? Porque todo mundo sempre fala assim, o duplo tá ali só para fazer, como que é? Ele é um intermediário, é só para o perispírito não sofrer. Não, ele fica ali. Ele não vai ficar ali. Ele vai vir para o físico.
E aí é onde vem a doença. Se a gente pegar, o médium pegar no duplo, tá tudo certo. Se a gente pegar no duplo, se a gente pegar no perispírito, então tá excelente. Se a gente olhar essa aura e ver que tá cheia de buraco e conseguir arrumar, tá tudo certo. Aí você fala, então por que vocês não fazem? Nós tentamos, a gente jura que a gente tenta, mas a gente não consegue. Porque a primeira pessoa que fecha a porta é o assistido. Na hora que chegamos para conversar e falar assim, ó, você tem obsessores. Qual é a pessoa que tem uma estrutura legal para ouvir que tem obsessores? E ficar boa, ficar bem, né? Eu tô com obsessor. Não tem. Aí a pergunta que não quer calar na minha cabecinha. Por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar? Estamos num planeta de expiação e prova. Não fomos anjinhos. A gente ia querer ter anjinho do nosso lado? Ninguém nem responde. Não. Nem assim, sabe? É verdade, Valéria. Não, eu não tenho nenhuma balançada de cabeça. Gente, é isso que a gente tem que pensar. E aí, o que acontece? Eu não aceito o obsessor. O obsessor se sente o quê? Mais uma vez, jogado de lado. E aí que ele vem. Aí que ele vai fazer dobrar joelho mesmo. Ele recebeu. Ele já tinha o desprezo de antigamente, agora tem o desprezo de agora. Mas as pessoas, eu acho que não têm medo de saber que tem com ela o obsessor. Eu acho que por isso que ela não quer nem ouvir que tem. Eu acho que eu penso dessa forma, assim, entendeu? Que não digo por mim, óbvio que talvez me incomodasse assim, mas se eu falar, filho, vamos fazer uma assistência, não sei o quê. Se eu começar a querer ler as coisas para ele, eu já te falei que ele não aceita, ele acha que eu estou lendo porcaria, eu já te disse. Como é que eu vou Não, eu falar não estou se falando ele do seu filho. mas mas eu estou falando do meu filho, não é você. Eu estou falando do meu, eu estou. Eu não Porque eu estou quero falando. que ele faça, eu quero que ele faça a assistência, mas vai escorrer nele, porque ele está fechado, Sabe por entendeu? quê? Porque o seu Está filho vai chegar fechado. na hora exata onde ele tiver que chegar. Eu estou Sim. falando, Solange, de trabalhadores. Você fechou o Para mim já microfone. aconteceu isso. Eu estou falando de Lá no Q1, Eu falei assim, eu eu estou falando não de trabalhador. aceitava fazer um P3B. Eu falei, Então, eu não vou fazer P3B. E eles insistiram até que eu fosse. assim, é trabalhador. Por quê? Por que a gente não pode ter? Qual é a diferença de um assistido para um trabalhador? Eu estou falando nesse nível, entendeu? Entendi. Quando a gente, assim, do assistido, é evidente que ele vai ter dificuldade, mas do trabalhador, por ele entender tudo o que acontece, ou é aquilo que eu falei ontem, e que todo mundo ficou meio chateadinho, porque foram 3 horas para dormir, então todo mundo ficou chateadinho. Não aguento, fechar a boca. Que a gente tem as palavras certas, a gente já está com palavra mágica. Não vou, eu vou por aqui, eu já tenho a educação mediúnica. Eu já sei o que falar como espírito. E onde pegou isso? Porque ontem eu falei, entendeu, Virgínia? A gente estava conversando sobre humanidade e aí eu falei sobre em relação a isso, entendeu? Que os erros são normais. Eu não me vejo dessa forma, honestamente, nem um pouco. Não tenho essa presunção, Valéria. Confesso para você que eu não tenho, não. Você sabe disso, que eu aqui sou a que mais me exponho, que mais falo dos meus erros, das minhas dificuldades. Não tenho essa presunção. Imagina, estou começando a ler as coisas, a tomar conhecimento agora. Onde?
Não tem isso, não. Em um trabalho, uma desobsessão, é assim, às vezes é dessa vida, mas pode ser da outra, ou pode ser a junção das duas, pode ser um monte de coisa. Mas você ter que passar por uma desobsessão não é desmérito nenhum. É a forma, muitas vezes, de nos tratarmos. E é isso que, assim, essa é a diferença. Como que eu enxergo isso? Eu enxergo como que eu trabalho esse sentimento. Você entendeu? É aquilo que a Vera falou, eu não aceitava. Eles falavam, veio, Verinha. Não, não vou fazer. Imagina. Não vou fazer. Não vou fazer. E às vezes a gente só quer aliviar um pouco aquilo que a Sabrina estava sentindo. A gente só quer tirar o peso. E aí, aonde que eu falo? Qual é o embate? O primeiro embate é esse. É o trabalhador. Eu não tenho embate com o assistido. Aí você fala, claro, no assistido você não vai falar. Não, eu não vou chegar para o assistido porque ele não tem essa compreensão. Ele não vai conseguir compreender. E o trabalhador? É aí onde que eu falo que eu acredito em Papai Noel e em Coelhinho da Páscoa. Eu sempre acreditei que o trabalhador podia ter essa compreensão. Mas outro dia eu estava falando para o Sérgio. Eu falei assim, olha, eu estou me sentindo a tontinha da tontinha da tontinha. Aí ele falou, por quê? Eu falei assim, porque eu acredito em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Entendeu? Porque assim, você vai ser sincero, como diz você, lascou-se, porque não pega. Você sabe qual que é o problema, gente? Todos nós somos assim. Nós viramos espírita e a gente coloca a fantasia de espírita. O que que diz essa fantasia? Não, espírita não tem obsessor, porque significa que ele não está fazendo reforma íntima. Não, espírita é bonzinho, espírita acolhe todo mundo. Mas as pessoas não se enxergam. Então, quando você fala para a pessoa, olha aqui, se enxerga aqui, olha como você é, elas não gostam. Elas não vão olhar para o reflexo no espelho, elas vão olhar para quem está segurando o espelho. Entendeu? A Solange, no momento que está vivendo agora, ela quer que todo mundo segure o espelho para que o filho dela enxergue. Se ela pudesse, ela botava um outdoor assim na frente dele, onde ele fosse andando, ele ia ter um outdoor. Eu gostaria, por onde ele passasse, que tivesse um outdoor. Todo dia eu tiro print de mensagens espíritas e dou um bom dia para ele. Entendeu? Mas ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Ele vai fazer. Na hora dele. Na hora que dele. Na hora dele, na hora que apertar o calo. Eu acho que é esse o ponto que a gente às vezes tem dificuldade de entender. Cada um vai chegar no seu momento. Quantos anos você levou, Solange, para chegar no seu momento? Quantos anos cada um levou? Faz 4 anos que eu estou com vocês, façam as contas, 58. Então, eu comecei nisso com 18 anos. Pô, você levou só 18 anos? Não, quantas encarnações eu não levei para chegar até lá? Entendeu? Então, eu acho que é isso. A gente precisa tirar um pouco esse peso que a gente se coloca por todas essas coisas, né? Você está fazendo o seu trabalho, Solange. O seu trabalho como mãe é tentar orientar da melhor forma possível. E a melhor forma possível é aquela que você acredita nesse momento. Você está fazendo o seu trabalho. A única coisa que você precisa trabalhar dentro de você é a frustração de não estar conseguindo neste momento. Mas é aquele negócio. Você está cheio de semente na mão e está jogando no terreno. Uma hora essa semente vai brotar. Eu estou sorrindo, não estou tirando o sarro dela, mas ela ficou tão brava. Eu estou falando do meu filho. Tá, mas não tem como, eu sou tão brava a cabeça dele. Não, você não está falando do seu, mas eu estou falando do meu. Eu estou falando dele. Não, estou falando de trabalhador. Eu falei assim, eu fiz uma diferença bem grande. Trabalhador e assistido, a gente tem que ter. Agora imagina... Vamos só encerrar, porque eu ainda não desliguei. Imagina assistido. Nossa. A gente não pode chegar para o assistido e falar assim, olha,
isso que você está sentindo é culpa sua. Por quê? Porque ele não tem essa compreensão. Para o assistido, o que ele compreende é que aquilo que está passando, que está acontecendo com ele é culpa dos outros. Sabe? Ele está triste porque o outro fez não sei o que para ele. Ele está desempregado porque o chefe dele mandou ele embora. Entendeu? Não tem essa autoavaliação. E está tudo certo. Ele precisa começar a entender que precisa fazer isso. Então não adianta você chegar e dar uns tapas no assistido e falar assim, não, ó, presta atenção aqui, tem esse livro aqui, ó, lê, sabe? Não adianta fazer que nem fizeram lá no Chico Xavier, você aplica o evangelho e tá na cabeça Não, ele pediu devagarzinho. Se tiver incorporação, aplique o evangelho. Só que aí é a interpretação da pessoa. Vou aplicar o evangelho. Na cabeça. Acertou na cabeça dele. Então, assim, eu acho que a gente precisa aliviar um pouco o coração. Senão, a gente vai achar que a gente é sempre o último da fila. Não, nós estamos lá do meio para frente da fila, gente. Porque a maior parte está do meio para trás. Ó, a única coisa que eu vejo, tá? É que, e nesse grupo aconteceu, né, aqui no Pingo de Luz, é que assim, a gente está do meio. A gente saiu do lado do meio para trás e estamos no primeiro estágio do meio para frente. Mas alguns acharam que já chegou lá no topo. Aí foi. Aí foi de. Se você falar que saiu do meio e está um passo à frente do meio e tem milhões de passos para chegar lá no topo, isso sim, a gente já está melhorzinho. Entendeu? Então, ó, a gente no sábado nós vamos iniciar o capítulo 3, atendimento Isso. fraterno e vida mental. E vida mental.